Olá, hoje o Viver em Brasília Saúde em Dia vai receber a doutora Luciana Naves, que é endocrinologista, e vai falar de vitaminas, uso e abuso. Ela que é professora da UNB, que é da diretoria científica da Sociedade Brasileira e da Europeia. Importante, muito importante. Bora. Ela vai falar de um tema bem interessante, vitaminas, uso e abuso. Tudo bem? Que bom. Olá, Mônica. Muito obrigada pelo convite. Eu acompanho o seu trabalho no YouTube, as entrevistas muito interessantes. Obrigada pela oportunidade da gente discutir um tema como esse. Uma honra, assim, a expertise que lhe traz até aqui. Uso e abuso, a gente nunca pensa sobre isso, porque nós sofremos diariamente um assédio para tomar vitamina. Existem vitaminas que são realmente importantes, existem excessos, existem vitaminas por fases, tipo aos 20 é importante, com 5 anos é isso ou não. Como é que funciona esse mundo da vitamina e dos minerais? Obrigada pela pergunta, Mônica. As vitaminas, elas são importantes no nosso organismo durante toda a nossa vida. Existem fases em que algumas vitaminas têm funções extremamente importantes. Se nós pegarmos acima dos 60 anos, por exemplo, vamos começar da faixa etária mais alta. Que me interessa. Né? A gente tem que observar algumas funções do organismo que têm que ser mantidas de uma forma adequada. O envelhecer é um ganho que a gente tem na vida, é um sinal da evolução, né? Da evolução do organismo e da evolução da medicina também. Mas no envelhecimento existem alguns fatores que são importantes. Por exemplo, pessoas acima de 80 anos, a gente sabe que cerca de 30% das pessoas acima de 80 anos podem ter algum grau de desnutrição. O que é desnutrição? É você ter alguns componentes da alimentação que não estão sendo supridos da forma adequada. Perfeito. Entre 60 e 80 anos, mais ou menos 15 a 20% das pessoas podem ter algum grau de desnutrição. O fato de ter alguma desnutrição não significa necessariamente que aquela pessoa precisa tomar algum suplemento, mas ela precisa de uma orientação melhor. Sim. Além disso, nessa faixa etária, começa a haver o uso de medicamentos múltiplos. A pessoa tem hipertensão, a pessoa tem diabetes, comorbidades que aparecem. Perfeito. E alguns medicamentos atrapalham a absorção de determinados nutrientes. Então, talvez esse seja um dos fatores. Primeiro, qualitativamente a alimentação pode não estar adequada. Segundo, comorbidades que atrapalhem a absorção no intestino ou no estômago de determinados alimentos, ou medicamentos que possam eventualmente atrapalhar essa absorção. Então, essas situações, elas precisam ser individualizadas para cada contexto. Mas, por exemplo, uma vitamina que é muito questionada é a vitamina D. A vitamina D, a vitamina D, na realidade, o nome dela como vitamina é um nome até inadequado, porque a vitamina D, ela funciona como um hormônio. Na realidade, ela entra no organismo pela alimentação, mas ela sofre transformações. A primeira transformação é feita pela luz solar, depois ela passa no fígado e finalmente ela passa no rim. E a vitamina D, ela é importantíssima para funções vitais como ela tem um papel imunológico, ela tem um papel na manutenção da massa óssea, que é fundamental para que a gente não consiga. É a vitamina D que permite a absorção intestinal de cálcio para que o cálcio seja depositado nos ossos. Então, se a sua vitamina D está baixa, por mais que as fontes de cálcio sejam altas, esse cálcio não é adequadamente absorvido. Entendi. Então, a vitamina D, ela está em determinados alimentos, mas a gente sabe que a exposição solar necessária para fixar fixar o cálcio no nosso organismo, né? Ativar a vitamina D, eu precisaria ter uma exposição solar. Na nossa cidade, em Brasília, por exemplo, eu teria que ter uma exposição solar em torno de 15 a 20 minutos, com uma luminosidade alta. Ou seja, depois de 10, 11 da manhã. Depois nada de de 10, solzinho da manhãzinha. Entre 10 e 11 da manhã, eu teria que ter uma exposição solar de pelo menos 15 minutos com 70% do corpo exposto, sem o filtro solar, porque o raio que faz a fixação da vitamina D é o raio ultravioleta.
E hoje, mesmo as crianças, as atividades físicas são feitas indoor. É muito difícil você ter uma criança nesse horário, ela está na escola, ela não está exposta com 70% do corpo, né? Até porque a cultura de sair do sol está impregnada, exatamente. Né? E muito filtro solar. Exatamente. Só que esses estudos, eles não são conflituosos, por exemplo, você dizer, a exposição solar para fixar a vitamina D é incompatível com a recomendação dos dermatologistas, porque sim, o sol pode gerar sim, lesões, inclusive câncer de pele. O tempo necessário para a fixação da vitamina D é bem menor do que o tempo necessário da exposição para você ter um dano da pele, para ter... Não é ir à praia, ficar lá de 10 às 5 da tarde pegando vitamina D, né? Exatamente. É diferente. A praia traz outros benefícios, né? Claro. Mas esse aí não é necessariamente. Então, o que acontece? Existe um centro, que é um centro de estudos atmosféricos da Noruega. Eles têm um site que eles fazem o cálculo da necessidade da exposição solar em cada cidade, olhando latitude, altitude e a quantidade de nebulosidade daquela cidade, para saber, para aquela população e para o fototipo, para o tipo de pele que a pessoa tem, porque as pessoas mais negras, elas possuem uma resistência maior ao sol, elas precisam ser expostas por mais tempo para ativar a vitamina D, mas esse cálculo pode ser feito para cada região, quanto que você precisaria de sol, quantas vezes por semana ou por dia para fixar a vitamina D. E na nossa cidade, esse cálculo já foi feito, em torno de 15 minutos. A gente mora numa cidade alta, sem nuvem. Então a exposição ela é por pouco tempo. Hoje o céu tá azul. Um dos céus mais lindos que tem. Ou seja, uma camiseta, um short fica ali na calçada. E o filtro solar seria no rosto ali, e aquela exposição é por um período curto, em torno de 15 minutos. Então a vitamina D, ela tem papel na imunidade, ela tem papel na manutenção da massa óssea. E como a vitamina D, houve um interesse muito grande nos últimos anos de estudar a vitamina D em associação com determinadas doenças. Isso causou uma certa confusão na cabeça das pessoas, porque existem dois tipos de estudo. Existem os estudos associativos, que são aqueles que avaliam uma determinada doença e veem se algum fator está associado a ela. Então, uma doença aleatória, você pode pegar, vamos supor, pessoas, vou dar um exemplo aqui fictício. Vou pegar pessoas que tiveram AVC e vou ver dessas pessoas que tiveram AVC quantas tinham deficiência de vitamina D. E eu acho uma porcentagem alta. Não significa que foi a deficiência de vitamina D que causou o AVC, mas essas conclusões elas podem acontecer de uma forma errada num estudo de associação. Então, alguns papéis da vitamina D estão muito bem definidos e a gente deve manter a vitamina D dentro do valor de normalidade. E é isso, nada de exagerar. E agora, a gente antes tinha falado sobre abuso. Quando é que a sociedade ou a senhora considera, pode nos dizer que seja um abuso e um alerta? Tá certo. Então, o que acontece? Para qualquer vitamina. Para qualquer vitamina. Essas vitaminas, elas são degradadas, elas são metabolizadas no fígado e eliminadas pelo rim. Se uma determinada vitamina está numa concentração excessiva, ela vai sobrecarregar o fígado, e se aquela pessoa já toma outros remédios, um remédio para pressão, um remédio para o diabetes, uma outra medicação para memória, etc., o fígado está sobrecarregado com um elemento a mais. E depois disso, ela vai ser eliminada pelo rim. Então, vou pegar novamente o exemplo da vitamina D. A vitamina D, ela vai aumentar a absorção de cálcio. Ela tem que estar dentro de um nível normal. Mas se ela estiver numa concentração excessiva, ela propicia mais absorção de cálcio, eu tenho mais cálcio na circulação, eu tenho mais cálcio passando pelo rim. Isso pode dar cálculo renal, eliminação de cálcio pela urina, que pode predispor a infecção urinária, e é uma sobrecarga renal maior. Então, eu posso ter uma situação em que eu vou ter uma condição clínica que se chama nefrocalcinose, que é o rim está todo cheio de pedrinhas de cálcio. Então, eu tenho que monitorar a quantidade de vitamina D para isso. Eu não posso ter falta e eu não posso ter excesso. Ou seja, acompanhamento médico. E se você tem outras comorbidades, o que acontece? O cardiologista cuida do coração, o pneumologista do pulmão, e ninguém está querendo saber
entre aspas, claro, o conjunto. E aí entra o endócrino para dar essa equilibrada. A gente tem, e eu queria saber, essas vitaminas assim, multi, assim, é importante a pessoa tomar vitamina, assim, eu não vou chamar assim vital, tipo a vitamina D, que você toma em alta escala, ou numa overdose, vamos dizer assim. Mas existe assim, essa vitamina aqui é para tudo, é complemento vitamínico. Complementos vitamínicos podem funcionar? Os melhores complementos vitamínicos que existem, Mônica, você compra na feira e não na farmácia. E pela cor, né? Pela cor. Uma alimentação equilibrada, ela geralmente oferece muita coisa. Mas existem algumas situações específicas, por exemplo, selênio está envolvido com o funcionamento da tireoide, zinco pode estar envolvido com a parte cognitiva, vitamina B12 é muito importante para o funcionamento do sistema nervoso central, só que alguns multivitamínicos estão muito bem estudados e são importantes em situações em que a pessoa tem dificuldade de absorção das vitaminas da alimentação. Que situação é essa? Cirurgia bariátrica. Independente da minha idade, se eu fiz uma cirurgia bariátrica, você fez? E não tomei as vitaminas e isso deu problema. Pois é, aí é uma situação em que a suplementação vitamínica é obrigatória. E não adiantou nada, porque eu engordei tudo de novo, aí agora eu emagreci. Mas veja bem, se você faz uma cirurgia bariátrica, você está fazendo uma cirurgia para induzir a desnutrição. Você estava com um excesso de peso, você precisa de ter uma forma que você não absorva aqueles nutrientes, aquela caloria para você conseguir perder peso. Só que nisso você para de absorver as vitaminas. O pacote é ônus e bônus. Ônus e bônus. E é uma terceirização. Na minha opinião, você fala assim, o estômago agora se vira para emagrecer. Com isso, você perde o peso que você queria, mas você perde massa magra, você perde, um custo alto. Um custo alto. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença inflamatória intestinal, uma síndrome do cólon irritável, uma doença de Crohn, uma intolerância alimentar a algum determinado, vamos supor, intolerância à lactose, e aquela pessoa perde um elemento essencial que é o cálcio que tem no leite, né? E nos derivados lácteos. Tem em outras fontes, tem em ovos, tem em carne, mas suponhamos que a pessoa esteja com aquela alimentação restrita. Aí ela vai precisar obrigatoriamente. Perfeito. Então, quando você avalia a necessidade de alguma vitamina, a gente como médico, a primeira coisa é ver que vitamina e por quê e como é que eu vou suplementar isso. Será que eu consigo suplementar isso com uma alimentação mais equilibrada ou será que eu preciso passar um composto? Porque existem compostos excelentes, inclusive distribuídos pelo SUS para pessoas que têm essa necessidade. Agora, por outro lado, existe uma grande procura pela longevidade. O ideal, todo mundo está atrás de um comprimido que eu tomando esse comprimido aqui, eu não vou envelhecer, minha pele vai ficar ótima, o cabelo vai ficar ótimo. Isso aí, se tiver... Existem coisas que ajudam, é óbvio, né? Mas aquele multivitamínico que vai te dar toda a energia do mundo, que vai te dar... O cabelo vai ficar com 20 anos de idade, a pele vai ficar uma seda, porque a pele depois dos 60 muda, você pode usar o que você quiser. Exatamente. E ela muda, ela fica mais seca, ela fica mais fina. Exatamente. Não é possível que exista um milagre desse. Todo mundo tá atrás, Mônica. Se Deus quiser, um dia vai ter, mas por enquanto não procurar ter uma saúde acompanhada, equilibrada, e acho que a sua colocação na alimentação é extremamente importante, porque eu tive essa experiência agora, eu terceirizei algumas vezes e foi com a alimentação que eu mudei. Então a gente pode tirar de lição dessa conversa o seguinte: endocrinologista é importante para ver o mapa geral de como é que você está. Na verdade, o médico ele tem que ter uma visão global, né? Existem áreas da medicina que trabalham muito com essa parte de nutrição, como a nutrologia, que é uma área específica, inclusive é a área que viabiliza nessas disfunções ou em pacientes internados você conseguir manter o aporte adequado e o acompanhamento por um nutricionista, né? O trabalho ele é feito em conjunto, é muito importante. Eu acho que na nossa lição de casa, quem fez cirurgia bariátrica, quem tem transtornos alimentares ou desabsorções de causas variáveis, intolerância ao leite, intolerância ao glúten, essas pessoas têm que ficar muito atentas porque elas podem não estar absorvendo
nutrientes muito importantes, e aí a suplementação vai ser obrigatória. Por outro lado, numa pessoa saudável, existem interesses, vamos supor que a pessoa não tem desabsorção nenhuma, ela, por outro lado, faz uma densitometria óssea e vê que ela tem osteopenia, ou ela tem uma história familiar positiva para osteoporose. A atenção dessa pessoa com a vitamina D e com o cálcio é extremamente importante. Perfeito. Distúrbios de coagulação. A pessoa tem que ter uma atenção com a vitamina K, que está relacionada com isso. Alguns transtornos da pele, né, algumas doenças relacionadas à pele, podem estar associadas a uma deficiência na vitamina A. Então você está vendo que o endocrinologista tem que fazer parte do nosso check-up? De verdade, porque, por exemplo, eu identifiquei, eu tô com 63 anos, eu tenho osteopenia. E olhe lá se não é a osteoporose. Eu tenho que ter essa preocupação, já, sabe, diferente dos meus 30 anos. Tem especialidade que a gente tem que ir atrás. E eu queria finalizar fazendo que a senhora fizesse uma observação sobre a Covid, especialmente com as pessoas mais velhas. Ou seja, mais sedentárias, menos expostas ao sol, às vezes com alimentação errada, porque a ansiedade fez muita gente, né, engordar, comer massa, pãozinho, aquela coisa, houve um desequilíbrio emocional. Que alerta Covid, pós-Covid? Tá. Obrigada por essa pergunta, que é extremamente importante no contexto que nós estamos vivendo, né? Na Covid-19, uma das grandes ameaças, existem duas grandes ameaças à evolução que a pessoa vai ter nessa doença. Uma delas chama tempestade de citocinas, em que o organismo ele produz um dilúvio de substâncias que são pró-inflamatórias, que permitem uma inflamação exagerada. E uma segunda coisa é que o organismo produz uma grande quantidade de elementos que são pró-trombóticos. Então tem duas coisas que complicam na Covid. É a inflamação sistêmica do organismo como um todo e a tendência a tromboses, e as tromboses vão levar você tem a formação de um coágulo e falta sangue ali no tecido para onde aquilo... Então são múltiplos infartos que vão levar a perdas teciduais. Então, existem moduladores desses processos. A resistência à insulina ou diabetes, né, em que você tem uma quantidade maior de insulina circulando, a insulina ela não tem só o papel metabólico dela, ela também age aumentando a produção dessas substâncias inflamatórias. Então, o sobrepeso, a obesidade e o diabetes agravam nisso. Então, é importante, se você tem diabetes, controlar o diabetes, baixar os estimuladores da insulina para tirar fora esse modulador pró-inflamatório. A vitamina D parece ter um papel imunológico refreador dessas citocinas, então a gente tem que ter uma vitamina D adequada. O zinco parece ser modulador disso também, né? Então, quer dizer, é tentar se manter na saúde geral mais equilibrada possível. Manter o controle disso. E né? Graças a Deus que essa faixa etária já está vacinada, né? Então já temos aí. Eu já tomei. Pois e se Deus quiser, dentro de uns 3 meses está todo mundo vacinado, né? Nos 60 a mais, muito provavelmente todo mundo já com a segunda dose. Luciana Naves, muito obrigada por sua presença, sua obrigada aula aqui, que só eu já fiquei aqui pensando vários erros e várias necessidades de uso. Lhe agradeço muito. Viu? Obrigada, Mônica. Bem, eu tenho que terminar fazendo a pergunta: o que é viver em Brasília para você e o que você mais curte na cidade? Viver em Brasília, acho que para resumir, é maravilhoso. Cidade que tem o céu mais lindo, acho que talvez um dos céus mais lindos do mundo, né? Muito espaço verde, e é uma cidade para mim, é uma qualidade de vida que é muito difícil você encontrar em qualquer outro lugar. Disse tudo. E você, o que acha de viver em Brasília? E se você não conhece Brasília, vem aqui. Se não acompanha o nosso canal, clica aí, se inscreve, fala com seus amigos, aqui tem tanto conteúdo bacana, e ativa o sininho, porque logo que tiver coisa boa você recebe. Eu sou Mônica Nóbrega e tchauzão.